Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas e aqueles que vão se inscrever também logo depois que o vídeo acabar, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Seguinte, a Argentina passou por cima da Croácia com muita facilidade, um 3-0 que não deixa dúvidas de quem mereceu a classificação para a grande final da Copa do Mundo 2022. A gente estava muito ansioso para um confronto Brasil-Argentina nessa semi e a gente acabou caindo para a equipe europeia. E a minha opinião sobre o jogo em si foi que o Brasil não fez por merecer a classificação naquela partida. E eu vi muita gente discordar nos comentários, né, e usar como argumento principalmente o fato de que a Croácia finalizou só uma bola no alvo e essa bola entrou, enquanto que o Brasil chutou mais de 20 vezes durante o jogo e foi o time que buscou mais a vitória ao longo da partida. Mas naquela análise, eu ressaltei o domínio croata no meio-campo, principalmente no primeiro tempo, a partidaça do Luka Modric, que deu um recital de bola, a pressa e a falta de repertório do Brasil na criação das jogadas, né? O time tomava a bola e queria avançar de qualquer jeito, quase sempre acionando os pontas, o Vinícius no primeiro tempo e o Antony, que entrou no lugar do Rafinha no segundo, e é claro, os erros táticos cometidos tanto pelo time em campo no lance específico do gol, que o Brasil sofre inclusive, quanto do Tite nas escolhas que ele fez de substituições, sempre mantendo a mesma estrutura de jogo, aquele mesmo padrão para atacar e para defender. E quando o time encontrou um adversário que tirou os espaços da criação do Brasil e que tinha qualidade para controlar o coração de um time de futebol, que é o meio-campo, não teve criatividade para encontrar uma solução. E aí a gente chega à Argentina, que começou a Copa de uma forma completamente equivocada, tentando praticar um jogo posicional que não é compatível com as características dos seus jogadores e que nem era o estilo de jogo praticado por eles no pré-Copa, então demorou razoavelmente um tempo grande, né, para o Scaloni reequilibrar o meio-campo. 2 partidas, para mim, é muito tempo para encontrar um modelo de jogo durante uma Copa do Mundo, principalmente num contexto em que, se a Argentina tivesse perdido o segundo jogo da fase de grupos, já estaria eliminado. Então, teve essa demora para encontrar o substituto ideal do Lo Celso, que era o principal desfalque da Argentina na Copa. E, pois bem, na derrota da estreia contra a Arábia Saudita, o time entrou em campo com um 4-2-3-1, né? Com Paredes e Depou como volante, o Di Maria na direita, o Messi como meia central, o Papu Gomes na esquerda e o Lautaro Martínez na frente. Esbarrou principalmente na linha alta, né, de impedimento dos árabes. Teve 3 gols anulados no primeiro tempo, tomou a virada no segundo. Nessa partida contra o México, o Scaloni sacou o Paredes e o Papu Gomes e inseriu no time o McAllister e o Guido Rodrigues. Mudou a estrutura para um 4-3-3 com um trio de volantes, aproximou o Di Maria do Lautaro, usou o Messi como um quarto homem do losango de meio campo. Venceu o jogo. Contra a Polônia, ele troca o Guido pelo Enzo Fernandes, que já tinha entrado bem contra o México, e o Lautaro, que estava indo mal, pelo Julián Álvares, que inclusive marca um dos gols naquela partida, em que a Argentina não deixa a Polônia jogar. Vence assim com muita autoridade. Nas oitavas, o adversário foi a Austrália. Sem o Di Maria, o Papu Gomes retornou ao 11. Até aqui o Scaloni mexeu pouco na estrutura tática do time. Apesar de ter mudado bastante as peças, às vezes por necessidade, às vezes por escolhas técnicas. E a partir das quartas de final, a gente vê que as escolhas do Scaloni respeitam muito o adversário que tem pela frente. Uma estratégia para anular ou não sofrer tanto com os pontos fortes do adversário. O Di Maria seguiu sem condições de começar contra a Holanda. Então o Scaloni pôs mais um zagueiro na linha de defesa, porque a Holanda joga com 3 zagueiros e alas. Então a Argentina passa a jogar com 5 na fase defensiva, avançando muito seus alas quando atacava, né, contra os alas holandeses, o Dumfries e o Blind, variando para um 3-4-3 com o losango no meio. O Messi, que era a dupla de ataque do Álvares, retornava como um quarto homem, os 2 alas ficavam quase que como pontas, né, ocupando os alas holandeses, que ficavam muito atrás na linha defensiva, e o Álvares mais à frente. Hoje, contra a Croácia, era nítida a preocupação do Scaloni com o principal setor do time croata, o meio-campo. Sobretudo depois, né, do baile que Brozovic, Kovacic e Modric impuseram sobre o Brasil na fase anterior. Então o que o Scaloni fez? Promoveu o retorno do Paredes ao time titular. Na vaga de quem? Do zagueiro extra, que entrou no lugar do Di Maria no jogo contra a Holanda. Então ele reforça o meio-campo com mais um volante, passa a ter uma segunda linha com 4 jogadores que podem atuar como volantes, mas todos com muita qualidade de passe.
Mesmas características do meio campo croata, porém com uma peça a mais. O Messi seguiu solto à frente com o Álvares. E o jogo estava difícil até o gol sair, né? Vou até pegar aqui os números gerais da partida. A gente vê que estatística muitas vezes mente o que foi o jogo. A Croácia finalizou mais do que a Argentina. 12 chutes contra 9. Só que só 2 foram no gol. A Croácia teve 61% de posse de bola. A Argentina foi mais assertiva nos ataques que teve. E a Argentina foi dominante no jogo. E ser dominante não necessariamente significa ter a bola e o controle dela. Beleza? Nem o controle das ações durante a partida. Então serve para contextualizar com o que eu comparei com o jogo da seleção brasileira. Então o jogo estava meio pegado, meio travado, mas a Argentina não tinha sofrido finalizações no alvo ainda, até aquele momento. O primeiro tempo, se eu não me engano, termina com 8 finalizações argentinas e 6 croatas, nenhuma no alvo, beleza? E a Argentina abre o placar num pênalti, né, sofrido pelo Álvares, cometido pelo goleiro Livakovic e convertido pelo Messi, sem chances de defesa para o Livakovic, 1-0 para a Argentina. Pouquíssimos minutos depois, a Argentina chega ao segundo gol num contra-ataque, puxado pelo Álvares desde o campo de defesa. E ele tinha 2 opções de passe, uma de cada lado. Ele resolve não tocar para ninguém, até porque ele estava com um ímpeto, com uma arrancada frontal, que se ele abrisse, né, ele poderia até perder o contra-ataque. Apesar das opções de passe serem muito boas, ele poderia tocar e se deslocar para receber o passe depois. Ele resolveu resolver tudo sozinho, até com uma dose de sorte. Ele ganha 2 divididas, né, com 2 defensores croatas, atropela todo mundo e acaba marcando o gol, que foi um gol bonito, mas com uma dose de sorte também, há de se ressaltar. E no segundo tempo o Messi fez uma grande jogada pelo lado direito, estava de costas pro... agora me foge o nome dele, Gvardiol, melhor zagueiro da Copa até aqui, né? E leva a bola para a linha de fundo, cruza rasteiro com o pé direito e o Álvares marca o segundo dele no jogo. Então assim, 3-0 com muita facilidade, expondo 2 erros fundamentais, inclusive, do Tite no confronto Brasil e Croácia. 1. Não ter estudado o time adversário e seus pontos fortes. Todo mundo sabia que para matar a Croácia significava matar o meio-campo. Foi isso que a Argentina fez. Pôs um marcador a mais no meio, matou os atacantes de fome, impedindo os garçons de servir. O Brasil deixou os garçons trabalharem, ainda que os pratos não chegassem à mesa dos atacantes. Ou seja, o Brasil até sofreu pouco com finalizações croatas, mas o meio-campo desfilou com a bola. A Argentina não deixou isso acontecer. E 2, e o principal ponto na minha opinião, todo time precisa ter uma alternativa tática para jogar. Jogar de uma forma única no futebol atual, onde todos têm informação sobre todos, é suicídio. Se você preparar uma arma para um jogo específico, seu adversário não tem como prever o que você preparou para aquela partida. Ah, mas em seleção é mais difícil. Ah, mas o tempo entre um jogo e outro não permite, né, que o técnico trabalhe essas alternativas. O Scaloni fez. Mais de uma vez, inclusive. E inclusive errando na estreia, né, da Copa, né, abrindo mão do que ele sempre fez, tentando uma coisa nova, e ao ver que ele errou, desistiu da ideia depois de 2 jogos e rapidamente consertou. Rapidamente, entre aspas, né? 2 jogos pra mim é muita coisa, poderia estar eliminado já na segunda partida. Mas ele consertou e nunca deixou de mexer no time, né? Descobriu um Enzo Fernandes fazendo uma Copa muito boa, substituiu bem o Lautaro quando estava mal pelo Álvares, que encaixou muito bem no time, tem 4 gols na Copa, se junta ao Giroud como vice-artilheiro da competição. Encontrou soluções táticas quando perdeu o Di Maria, né? Primeiro substituindo com alguém das mesmas características, no caso foi o Papo Gomes. Na primeira oportunidade aconteceu isso, e depois se adequando às principais armas do adversário, usando a linha de 5 contra os 5 da defesa holandesa e fortalecendo o meio-campo contra o meio-campo croata. E ainda tem o Messi, né? Na sua melhor versão, com a camisa da Argentina, se igualou ao Mbappé com 5 gols na artilharia dessa Copa. Superou o Batistuta, agora tem 11 gols em Copas do Mundo, o maior artilheiro argentino da história das Copas, o 3º maior sul-americano, atrás apenas do Pelé, que tem 12, do Ronaldo, que tem 15, e vai jogar sua segunda final de Copa do Mundo aos 35 anos. Essa é seguramente a melhor Copa do Messi, melhor que 2014, independentemente do resultado. Naquela ocasião, inclusive, a Argentina perdeu para a Alemanha, e ele fora eleito o melhor jogador da Copa. Eu nem achei justo, né? Pelo que outros jogadores fizeram na competição. O Robin jogou muito, o Thomas Müller jogou muito, o próprio Mascherano, para mim, foi o melhor jogador argentino daquela Copa, mas dessa vez eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? O Messi, sem o Messi, a Argentina não chegaria a mais uma final.
ele é o principal jogador da seleção na Copa. Se ele é o melhor da Copa como um todo, a gente tem que esperar, né? Tem um Mbappé aí voando, querendo encontrar seu companheiro de clube, inclusive, na decisão. Os dois jogam juntos no Paris Saint-Germain. Mas sobre isso a gente vai falar amanhã, né? Porque a atual campeã, a França, vai encarar a surpresa da Copa, Marrocos, que já eliminou Bélgica, Espanha, Portugal e quer seguir fazendo história. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!